pecado, quebra a força, cujo amor é mais poderoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei do Ser. Quem com trovões tremer a terra, quem com espanto nos tira ao ar. O Rei da Glória, Ele é o Rei do Ser. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e a sua vida deu. E agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Põe em ordem, quem põe em ordem o nosso caos, quem faz o órfão, filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei do Ser. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Seis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e a sua vida deu. E agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é, incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e a sua vida deu. E agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e a sua vida deu. E
e agora eu sou livre. Por Jesus eu canto tudo que fez por mim. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 não há outro, Senhor. Santo, 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 quero te ver. Só tu és santo, Senhor. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, Senhor, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, eu quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto,
brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder. Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder. Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Senhor, não há outro, Senhor, como Tu. E a gente quer realmente, Senhor, expressar o quão grande, quão maravilhoso o Senhor é. E a gente quer, Senhor, clamar para que o Senhor possa estar neste lugar e a gente possa contemplar a Tua presença aqui, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso coração aqui. A gente está aqui porque a gente quer Te louvar, a gente quer Te exaltar. O Senhor é totalmente digno. E eu oro para que a gente consiga se encontrar com o Senhor nessa noite. Eu oro para que nosso coração esteja cada vez mais perto do Senhor. Os nossos olhos estejam fixos em Ti. E não importa o que aconteça, Senhor, a gente possa estar sempre contigo. Independente das coisas que estão acontecendo, independente, Senhor, das coisas estarem indo bem ou não, que os nossos olhos estejam em Ti. E obrigado, Senhor, porque a gente sabe que, ainda que os nossos olhos às vezes se desviem do Senhor e fiquem olhando para as circunstâncias, o Senhor é aquele que estende a mão e não nos deixa afundar, Senhor. Como foi com Pedro, o Senhor olhando para a tempestade e ele está afundando e o Senhor estava do lado dele, estendendo a mão para ele e puxando ele para cima. Obrigado porque o Senhor é assim com a gente. E nós pedimos, Senhor, para que realmente a gente consiga manter o nosso foco em Ti, Senhor. E não importa o que aconteça, a gente possa estar diante do Senhor e colocar tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. Tua lamaçal, fui resgatado, me firmou na rocha. E agora eu sei.
haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, meu amigo, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Eu vi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei nós procuramos respostas, só tu pode dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso pensar, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor, amor, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, Senhor, nos ajuda a descansarmos, Senhor, na sua perfeição, Deus. A saber e reconhecer que o Senhor tem controle de todas as coisas, que nada foge, Senhor, do poder das tuas mãos, que o Senhor jamais vai estar em uma situação fora do controle, mas que o Senhor governa e orquestra todo o universo. E que a gente possa, Senhor, humildemente se prostrar diante da tua grandeza, diante de quem o Senhor é, e principalmente deixar com que o Senhor faça a sua obra em nós. Como nós cantamos aqui, Senhor. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Que a gente possa lembrar disso em todo momento. De que não importa o que a gente está passando, não importa o que a gente está vivendo, o Senhor é perfeito em tudo que faz. O Senhor é bom. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa descansar nisso, Senhor. E confiar no Senhor. Em todo o tempo. Nos ajuda, Senhor. A gente ora para que o Senhor nos ajude nisso. Eu sei, Senhor, que às vezes não é tão simples. Principalmente porque a gente precisa viver aquilo que a gente está falando, viver aquilo que a gente está aprendendo. E depois que a gente sai daqui é que
realmente a gente tenha a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente está vivendo aqui, que a gente está sendo ensinado muitas vezes. E eu oro para que a gente realmente consiga lá fora brilhar a tua luz, Senhor. Lá fora ser a sua imagem e semelhança. Eu oro para que lá fora a gente consiga realmente mostrar para as pessoas quem o Senhor é através das nossas vidas. E, Senhor, nos dá esse coração humilde e quebrantado diante da tua presença para simplesmente se submeter à tua vontade, sabendo que o Senhor é perfeito em tudo que faz. Senhor, prepara o nosso coração nessa noite para a sua palavra. Nos ensina, Senhor, nos exorta. Senhor, fala com a gente. Que esse seja um momento realmente para a gente abrir os nossos ouvidos e ouvir. Senhor, usa a vida do Kaká nessa noite. Enche ele com teu Espírito Santo, lidera ele, Senhor. E a gente está aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos na passagem hoje de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 25. A gente tem intercalado, né, eu e o pastor Tom agora nas próximas semanas e você vai me ver com mais frequência. Mas quando foi intitulado essa carta, essa epístola, né, que é a instrução à igreja em dias difíceis. E esse pessoal, como eu já falei antes, esse pessoal experimentou dificuldade e sofrimento. E uma das coisas, antes de nós entrarmos no texto, que eu gostaria de lembrar, e na verdade falar aqui, é que nos últimos 10 versículos que a gente viu na semana, não passada, mas na outra, que falava dos benefícios de ser cristão, dos benefícios de ser chamado de Cristo. E sempre diante dos benefícios, é importante nas escritas de Paulo e na Bíblia, ao redor da Bíblia, que depois vem as responsabilidades, os nossos deveres. Então é assim que a gente vê Pedro abordando a questão bem delicada nesses dias para a gente. Nós temos grande dificuldade com a palavra submissão, ou submeter, ou se sujeitar. Mas ele fala na questão da submissão no contexto do governo, do trabalho, da família e da igreja. E a gente vai ver que isso é constituído por Deus. De um Deus que não sai do controle, mesmo quando as pessoas que estão em lugares, em posições de liderança erram. E não estão vivendo de acordo com o ideal de que Deus tem para a vida delas e nossas. Então, mais uma vez, para deixar claro aqui um pouquinho a divisão do trecho que eu vou ensinar essa noite, no versículo 11 e 12, ele fala, se somos cristãos, é esperado o óbvio que a gente se abstenha dos desejos carnais. Ele vai falar sobre essa luta, essa guerra. Do versículo 13 a 17, ele fala que nós devemos mostrar submissão às autoridades. Versículo 18 a 20, ele fala que devemos mostrar submissão aos nossos patrões. E do versículo 21 a 25, que eu espero que seja o clímax do estudo dessa noite, é do maior exemplo que nós temos, Jesus, o nosso exemplo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de se reunir, Senhor, no Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, Senhor, as irmãs, Senhor. Obrigado por aqueles que vão estar assistindo e ouvindo dos seus lares, do seu trabalho, do seu carro. Nós oramos pelo corpo da Calvary Curitiba, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão sofrendo de alguma forma, alguma doença, Senhor. Nós oramos por eles para que a Tua boa mão seja sobre a vida deles. Nós oramos pelos irmãos, Senhor, que têm sofrido essa questão da perda e está ainda de luto, Senhor. Nós oramos e pedimos que a Tua boa mão seja sobre a vida deles. Ministra a Tua graça, o Teu cuidado e que a Tua presença seja manifesta de forma bem clara para cada um deles, Senhor. E nos abençoe, Senhor. Nos abençoe e ministra a Tua palavra para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Então vamos ler o versículo, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, só vamos ler já os trechos para ficar mais fácil para a gente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, fala assim: Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Uma das coisas que eu amo acerca do estudo indutivo é que quando nós olhamos tão a fundo no texto, nós voltamos, lemos e relemos, e nós rabiscamos e nós colocamos cores diferentes. E cada vez que a gente faz isso, a gente tem um insight diferente. E uma das coisas que eu amei olhando para esse texto foi que pela primeira vez, a gente sempre tem essas pessoas famosas que a gente olha e a gente fala assim, cara, o que essa pessoa fala tá certo, quando não é verdade. Então essa semana eu discordei com o John Piper, eu falei, nossa cara, esse cara tá errado. E aí ele falava assim que diante desses textos, de alguns livros, algumas epístolas, é bom não abordar os autores, a vida dos autores. Porque talvez dá uma ênfase que não é para ser dado, ou coisas do tipo. E eu discordo, porque olha aqui, lembrem de Pedro. Pedro era tipo o Shrek, ele é ogro, ele era grosso muitas vezes, cara. Ele era aquele que ele verbalizava, ele era o sanguíneo hemorrágico, como eu falei na introdução do... E olha a primeira palavra que ele coloca, ele fala, amados. Isso é o coração de um pastor que está vendo o seu povo sofrer. E olha que coisa interessante, que talvez num outro contexto eu não iria observar isso. É que sempre diante de uma exortação ou chamar a atenção, é sempre bom começar com palavras doces. As pessoas ficam mais abertas, as pessoas lidam de forma melhor quando a gente, o famoso chegar com os dois pés não funciona na maioria dos casos. E ele fala, amados, queridos. E aí vem outra palavra bem importante, que também talvez passaria batido. Ele fala assim, insisto em que como estrangeiros e peregrinos, e ele vai adiante. Insisto. Quando a gente usa outras palavras, a gente lembra, a gente associa. Então se a gente usar assim, insisto, ou imploro, ou eu rogo, ou eu peço. Quando a gente usa a palavra rogo, não sei você, me aponta diretamente ao dos maiores apóstolos, que é o apóstolo Paulo. Me lembra dele implorando, insistindo. Em Romanos 12, versículo 1, qual muitos de nós sabemos de cabeça, ele fala assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Então, mais uma vez, nós vemos o coração de um pastor para o seu povo. E aí, ele repete essa questão de ser estrangeiro, de ser peregrino. Mais um lembrete, vocês não... amados, prestem atenção, eu estou insistindo, eu estou rogando, vocês não são daqui. Vocês estão sofrendo nesse momento, as coisas estão difíceis, mas vocês não são daqui. E aí ele fala dessa questão dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Gente, nesses dias, não sei se você percebeu isso, desde quando a pandemia aconteceu, e onde muitos lugares fecharam, outros, cara, a gente teve em Foz lá, cara, praticamente em lockdown por um bom tempo. As pessoas, elas ficaram trancadas nas suas casas e chega uma hora que o Netflix já não dá mais jeito, chega a hora que um livro já não dá mais jeito. E houve
Eu vi uma pesquisa esses dias, o aumento da visibilidade de pornografia, de coisas, cara, estão subindo nas alturas, cara. E eu estava pensando nessa questão dos desejos carnais. Ainda, de alguma forma, o pecado ainda nos atrai. De alguma forma nós somos, o pecado ainda, ele nos fascina. E nós lembramos que o pecado ele não tem um gosto ruim no momento. Porque se tivesse, ele não seria atrativo. Nós lembramos que o pecado ele traz sensações incríveis de alguma forma, no momento. Mas também lembramos que o salário do pecado é a morte, que o fim que o pecado tem na nossa vida é para nos destruir, para nos colocar para baixo. Então, você quer ver um exemplo disso? Todas as vezes que nós pecamos e nós sabemos que nós pecamos, se de fato temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós ficamos para baixo. Nós perdemos a nossa alegria. Nós andamos cabisbaixo. Essa é uma prova de quanto o pecado quer nos colocar para baixo. E sabe de uma coisa? É um lembrete para a gente que o pecado e as coisas desse mundo jamais vão nos satisfazer. Jamais. Porque o mais profundo do nosso coração, o anseio e o desejo do nosso coração, ele só pode ser encontrado em Jesus Cristo. E ele é o único que ele é o único qualificado para fazer isso, para nos satisfazer. E eu amo a citação do Piper, que ele fala assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais nós achamos satisfação em Deus, Deus é glorificado, e as outras coisas que nós achávamos que poderiam nos satisfazer já não fazem mais sentido. Porque nós já provamos e nós sabemos o gosto amargo que é. E essa luta entre a carne e o espírito é algo constante na vida do cristão. Nunca vai haver um cristão que fala assim: eu estou de boa com isso. Quer saber? Ó, eu sou tão crente, eu estou orando tanto, estou jejuando tanto que sai para mim, ó, levo de boa. Não existe. Gálatas 5,17 fala assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, uma outra observação interessante, que aqui a gente pode ver a gravidade da coisa, ao ponto de que o apóstolo Pedro, ele está rogando, ele está insistindo, ele está pedindo, está implorando, porque é ruim, porque existe essa realidade. E uma das coisas que mexeu comigo, diante disso, é pensar que, eu costumo falar, talvez com vocês seja diferente, talvez comigo, tipo, eu sou um pobre pecador e eu confesso. Mas, sabe quando você comete um erro e você sabe que é pecado, e esse pecado é tão ruim para a tua vida, que você para assim, cara, já estou com o pé na lama, agora eu vou até o fim. Para que eu vou me abster? Para que eu vou... Cara, eu já errei, cara. E essa é uma coisa que acontece com a gente. Ah, eu não consigo mais. Olha para o redor, está tudo difícil. E ainda mais eu errei. Agora eu vou me afundar nisso. E a gente vê as pessoas vivendo dessa forma. Mas o que Pedro está dizendo aqui é, mesmo quando essas coisas estiverem difíceis, não importa o que você faça, não desista. Não se entregue aos seus desejos. Tome cuidado, reconheça a sua vulnerabilidade. Reconheça que você é frágil diante dessas coisas, não existe, não se ache forte. E mais uma vez, uma observação. Pedro conhecia bem isso. Isso é o que eu amo das Escrituras, que deixa bem clara a realidade da que as pessoas viveram.
Vocês lembram de Mateus 26:11, quando Jesus pediu para vigiarem e orarem? Para quê? Para que não caíssem em tentação. E o que Pedro fez? O oposto. Então Jesus pediu para ele. E um tempo depois, Pedro estava diante de uma fogueira. Não num fogo de perseguição, mas num fogo de tentação. E assim, em Lucas 22:62, ele nega Jesus 3 vezes. Algumas coisas eu estou só citando. Então, essa palavra guerreiam, a carne e o espírito, eles guerreiam um contra o outro. Uma palavra interessante, uma palavra estratégica. Então, em outras palavras, Satanás, de forma estratégica, ele quer destruir a sua vida. De forma estratégica, ele quer fazer com que você vá para o oposto do caminho, da direção que Deus tem para a tua vida. Então, assim, nós sabemos, esse que é o negócio, nós sabemos, Satanás não vai vir com uma coisa ruim para tentar você de forma visível. Para quem odeia berinjela, quiabo e jiló, nunca vai ser uma tentação para você cair no pecado da gula. Eu vou deixar um pratão de berinjela para o meu filho Marcos, ele vai chegar lá, vai ficar lá 3 dias. Agora, coloca outras coisas. Coloca outras coisas que nós amamos, que nós gostamos demais. Então, essa é a forma que Satanás vem contra a nossa vida. Ah, é disso que você gosta? Então tá bom. Ah, é disso aqui, você gosta disso. E isso torna atraente para a gente. Então é mais um lembrete. E a gente segue adiante que ele fala, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Em outras palavras, vivam como cidadão do céu. Vivam de acordo com aquilo que vocês estão professando. Você é cristão, então você viva como um cristão. Sabe uma coisa interessante? Eu morei no Morro do Borel em 2006, nós trabalhamos lá com a Jocum. E tem uma coisa interessante que eu aprendi lá. É que o pessoal que trabalha no crime, que vende droga, se eles estão devendo todo mundo, as pessoas querem matar ele está fugindo, coisa assim, cara, se eles se converterem, eles são perdoados. Só que, brinca de ser crente para ver, esse perdão não vale. Não é interessante? Eu estou falando que você é perdoado se você for crente de verdade. Se você ficar fingindo que é crente só para se livrar das coisas erradas, cara, você vai estar em perigo. Então assim, cara, em outras palavras, se você está dizendo que agora você não vende mais droga, que você não está no crime, que você é cristão, viva como um cristão. E isso, eu lembrei disso essa semana, tem sido um lembrete para a gente. De tempo em tempo, Pedro está nos lembrando dessa questão de como nós devemos viver. De forma exemplar, que não seja motivo de escândalo. Motivo para os outros falarem mal da gente terem razão no que falar. E olha que esse é um desafio bem grande. Então nós temos essa situação, nós podemos nos inclinar na direção de Deus e do Espírito e ver essas coisas acontecendo, nós sendo guiados por Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado de Deus, nós podemos ceder aos nossos desejos e ver a nossa vida indo por água abaixo, literalmente, com a nossa vida cristã, nosso relacionamento e nosso testemunho. Então nós devemos escolher. E a minha oração é que a gente escolha a coisa certa. Para a glória de Deus. E aí, chega numa parte... Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. É interessante pensar que por toda a vida da igreja cristã, a igreja sofre perseguição, a igreja sofre injustiça, a igreja sofre um monte de coisa, de mentiras. Mas é muito interessante pensar
Se nós estamos vivendo isso aqui, nós estamos vivendo de maneira exemplar, vivendo da forma que as pessoas olham e não têm o que falar, no final dá bom. William Barclay, ele coloca assim, que diante das acusações injustas e falsas dos cristãos, ele fala assim, mas com o tempo ficou claro que os cristãos não eram pessoas imorais, e foi demonstrado por suas vidas. O fato marcante da história é que por suas vidas os cristãos realmente derrotaram as calúnias dos pagãos. Ele fala que eles eram acusados de todas as coisas, menos das coisas que eram verdade. E essa é uma questão importante para a gente. Isso nos leva a um versículo bem conhecido de todos nós, e eu espero que daqui para frente, agora com essa nova fase dessa igreja, com esse novo tempo que a gente está vivendo, seja uma coisa que eu não deixe de faltar, de repetir e lembrar cada um de nós, é desse versículo de Mateus 5,16. Que fala assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Gente, eu tenho percebido que esse é o coração do Evangelho. Eu estava me deparando com esse texto e me veio quase que uma convicção. Por quase 2 décadas eu tenho me dedicado ao campo missionário, servindo em várias nações, quase 20 nações. E eu estava falando, será que de alguma forma eu alimentei o sentimento de que o missionário, o pastor, é aquele que é o ser superior? Mesmo quando na maioria das vezes eu senti o contrário. O meu desejo e o meu entendimento é que essa igreja, cada um de nós tem essa ideia de que Deus tem uma missão, que essa igreja está em missão. Nós continuamos precisando dessas pessoas que vão. Continuamos, e se Deus quiser nós vamos ver mais pessoas indo. Mas eu queria dizer e lembrar a cada um de nós que aonde você está trabalhando, aonde Deus inseriu você é importante. Você tem o coração missionário no que você está fazendo. É no seu trabalho, é na sua escola. E assim nós vamos ver esse termo tomando parte da nossa vida, que é essa questão da missionalidade. De que Deus está em missão, a igreja está em missão. Simon Kistemaker, ele coloca assim, que os cristãos estão vivendo numa vitrine. Estão à mostra a sua conduta, as suas obras e as palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos, que querem constatar se os cristãos vivem aquilo que professam. O mundo olha para nós, pode discordar de nós e até nos atacar, mas não pode deixar de reconhecer as nossas boas obras. Que glorioso é quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus. E aí, simplesmente ele fala da intervenção, né, do dia da intervenção, do final do juízo, onde ou vamos encontrá-lo ou ele vai nos encontrar. E nós seguimos então adiante do versículo 13 a 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Eu não vou entrar a fundo nesses versículos. Primeiro, para evitar a fadiga. Tem tanta coisa que pode ser dito e pensado, mas uma das glórias e desafios de ensinar de forma sistemática é quando você entra diante dessas coisas, você tem que falar. Então eu vou falar o básico, nós vamos ter muito tempo pela frente, nos próximos anos, para se aprofundar o que realmente
o quão profundo a gente pode entrar nessas coisas, mas só algumas considerações. Pedro escreveu isso nos dias do Império Romano, diante do imperador Nero. Não era uma democracia, não era um governo que amava os cristãos. No entanto, ele reconhece a autoridade do governo romano. Isso nos faz lembrar Jesus falando com Pilatos. Ele fala assim, em João 19:11, fala assim, Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Cara, isso é difícil de entender. De tempo em tempo, cara, é difícil. Mas Jesus falou em outra situação, dá a César o que é de César. Então, assim, é importante que a gente entenda que, indiferente de como a gente tem vivido, indiferente do governo que a gente tem vivido, e eu falo isso assim, no geral, no mundo, não me refiro a nada específico, que existe essa questão de que Deus coloca. E isso pode ser complicado de tempo em tempo. Mas uma das coisas a gente pode ver que algumas coisas faz sentido quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Ele fala assim, por causa do Senhor, é por isso que nós obedecemos. Nós temos muita dificuldade, como eu falei, com essa palavra de submeter, de sujeitar. E nós vamos ver depois, quando ele fala da família, essas palavras são calorosas nesses dias. Mas não é uma coisa ruim. Não é uma coisa excessiva, não é uma coisa cega, não é uma coisa contrária às verdades bíblicas. Então, é um mandamento para a gente, até que chegue num ponto de contradição à palavra de Deus, o qual nós temos que fazer como os nossos irmãos em Atos 4:19, que vamos obedecer aos homens ou a Deus? Nós vamos obedecer a Deus. Então, Clark coloca dessa forma assim, Deus, como seu governador supremo, mostra a eles que é a sua vontade que eles ajam de maneira honesta e obediente o tempo todo, e assim confundam a ignorância de homens tolos que estavam prontos o suficiente para afirmar a sua religião, os tornava súditos. Deus usa autoridades governamentais como uma verificação dos desejos e tendências pecaminosas do homem. Os governos são uma ferramenta útil para resistir os efeitos da natureza decaída do homem e punir malfeitores. E aí chega num tempo assim, a gente vê que a gente vive tempo difícil onde as leis não funcionam como deveria, que as pessoas não são punidas como deveriam, que as pessoas que cometem crime não são punidas da forma que deveriam. Mas uma coisa que é importante para a gente é que aqui submeter-se é de colocar debaixo. Não existe um ser humano nesse momento. Essa foi uma palavra que foi muito interessante para mim. A palavra autonomia, que vem de uma palavra grega antiga como eu faço a minha lei. Eu sou soberano sobre mim. Isso é uma utopia, porque não existe como. Todos nós, cada um de você, brasileiro, americano, seja o que for, quando você veio a esse mundo, você veio debaixo da lei de Deus, você veio debaixo da lei dos homens. Então essa autonomia é uma utopia e nós temos dificuldade com isso. Nós lembramos de Romanos 13, que fala que nós devemos honrar as nossas autoridades. São lembretes para nós. Então eu vou ter que obedecer então tudo. Então eu vou ter que me colocar então para fazer tal coisa. Lembre que Pedro está falando para um povo que está debaixo do imperador, que não era amigo do evangelho, mas ele reconhecia essa questão da autoridade e governo. Imaginem se o Brasil não existisse leis. Imagina, já não está numa boa situação em relação à lei. Imagina se não houvesse lei. Imagina se cada um vivesse conforme quisesse.
nós estaríamos num lugar, com certeza, pior do que nós estamos vivendo, assim, não conseguimos nem pensar como seria, cara. Eu amo essa citação do Kistemacher. Ele fala assim, que é por causa do Senhor, Pedro deixa implícito que Deus é soberano em todas as áreas e que é plenamente no controle de tudo. Ele está no controle, gente. Indiferente do que a gente se sente, diferente do que a gente tem visto. Uma coisa é claro, muito do que nós temos visto, ou a maioria, não estão de acordo com o ideal que Deus queria para que a gente vivesse. Então, seria muito bom se os governantes das nações tivessem o coração de Deus e vivessem de acordo com a Bíblia. Seria incrível. E seria da forma que a Bíblia fala, que nós devemos orar e clamar pelas nossas autoridades para que a gente viva bem, para que haja paz. Então, isso é importante para a gente. Quando nós achamos que no nosso próprio juízo ou na própria força, eu sou dono sobre mim, eu faço as leis, eu sou soberano sobre mim. Sinto lhe dizer que você não é. Você nasceu, se você nasceu brasileiro, se você nasceu americano, se você nasceu o que for, você nasceu diante de um governo que já existe. Esse governo é o governo de Deus, esse governo é o governo dos homens. E assim a gente segue adiante, que fala para não usar da liberdade. Não use da liberdade para fazer coisa errada. A liberdade que nós temos em Cristo, ela jamais deve ser usada para libertinagem. Ela jamais deve ser usada para o pecado. E como eu já falei, eu amo citação, então eu vou dar algumas citações para vocês que foi muito interessante. William Barclay, ele coloca assim, que o cristão ele só é livre porque ele é escravo de Deus. Então, para quem tem dificuldade com essa questão de ser escravo, na verdade, nesse ponto é incrível ser escravo de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que a nossa perfeita liberdade reside em servirmos a Deus. E aqui vem um dos meus favoritos, Agostinho de Hipona. Ele fala assim, quanto mais escravo sou, mais livre sou. Que eu estou debaixo da proteção de Deus, eu estou debaixo do favor de Deus, eu estou de obediência a Deus. E aí, no versículo 17, ele fala, tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A gente vê esses mandamentos, essa ordenança. Tratem todos com o devido respeito. Isso inclui o Twitter, isso inclui o Facebook, isso inclui o Instagram, isso inclui todas as áreas das nossas vidas. Tratem todos com o devido respeito, até aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de entender. Isso é algo revolucionário nesses dias. E libertador ao mesmo tempo. Amem os irmãos. Interessante que em dias de dificuldade, Pedro está falando como se fosse o beabá. Porque se você amar os irmãos, você vai lembrar que Jesus falou, cara, é através do amor que vocês têm um pelos outros, que o mundo vai saber quem eu sou. Temam a Deus. Preste reverência a Deus. Honrem o rei. Reconheçam que existe um governo. Não fique falando coisa que não corresponde a isso. Eu falo aqui como um pecador em processo de libertação, porque o qual minhas redes sociais não era isso o qual eu estou pregando hoje. Então, houve uma mudança de vida na minha vida. Isso é legal quando você olha para trás e fala assim, caramba, amadureci nisso. Hoje eu não tenho esse desejo ou essa coisa de ter que, tudo tem que levar para a rede social. Ou tudo que eu discordo eu tenho que fazer visível para que, de alguma forma, eu seja mais aceito, ou para que eu tenha mais popularidade, ou coisa do tipo. Não, eu não preciso mais disso. Eu quero honrar. Eu quero temer a Deus, eu quero que minha vida seja um exemplo. E aí, seguindo adiante, do versículo 18 a 20, fala assim, escravos,
ou servos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. É um mandamento submeter. Então, por exemplo, se você tem um emprego, cara, o seu patrão ele não é o mais querido, a sua patroa não é a mais querida. Imagina se toda vez que as pessoas mudassem de emprego que tivesse um patrão desse tipo. Ia ser complicado. Mas ainda assim ele está falando, tipo assim, cara, reconheça, cara, você tem um patrão. E ele chama atenção no geral, dando dignidade, humanidade para todos, para o servo, para o escravo, para o patrão, para o governo. Ele coloca dessa forma. E eu queria lembrar de uma coisa aqui, que jamais a Bíblia vai dar margem, embora as pessoas estão esticando o versículo da Bíblia e passagem, assim, tá horrendo essa questão para provar o que elas acreditam, mas de forma geral, nós podemos dizer que a Bíblia jamais encoraja injustiça, que Jesus jamais encoraja coisa errada. Quando nós lembramos de submissão ou de submeter, o que vem na nossa mente normalmente é abuso, é coisa ruim. E eu entendo que a nossa realidade de corrupção e injustiça, ela coopera para isso. Alguns de nós que viemos de outras igrejas, nós temos essa experiência de ter líderes abusivos que usavam da autoridade. Não é disso, Jesus não apoia isso. E na verdade nós vamos ver lá na frente que na verdade é uma cobrança maior para aqueles que são líderes. E é uma responsabilidade muito grande de usar esse lugar, essa posição que Deus nos colocou de forma honrosa, de forma amorosa, de forma bíblica. E quando nós erramos, é óbvio que nós seremos punidos. Então, que vantagem há nisso? Mas quando nós estamos ali vivendo a nossa vida em piedade, em santidade, e nós somos perseguidos, alguma coisa muda. Nós temos história de pessoas que estavam no seu trabalho e o patrão, a patroa chegou e falou, eu quero que você faça isso. Eu falei, não, eu não posso mentir, eu não vou mentir. Não, mas se você não mentir, você vai ser mandado embora. Então eu vou ser mandado embora. Porque isso é contra o padrão o qual eu vivo. É contra o padrão bíblico. Se você fizer isso, não, isso eu não vou fazer. E esse é o padrão. Quando chega no ponto de que nós temos que escolher a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que é imposto a nós, nessa situação nós escolhemos Deus, nós escolhemos a Bíblia. E aqui nós chegamos na nossa última parte, o qual para mim é um dos maiores desafios, mais do que se render ou submeter aos nossos governantes. É seguir o exemplo do nosso Senhor. Esse é um dos maiores desafios na vida do cristão. E quando nós olhamos nesse ângulo, nós vemos a diferença do nosso desejo de fazer coisa diferente do que o nosso Senhor. Versículo 21 a 25 fala assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Esse é o exemplo do nosso Senhor. Então, Cristo sofreu por nós, nos deixando um exemplo. Ele foi castigado injustamente. Ele foi insultado.
Ele não bateu de volta, ele não insultou em troca, mas no seu sofrimento, ele se entregou ao Pai. Como a nossa vida seria diferente se nós vivêssemos de acordo com essa verdade? De saber, olha aqui a questão da soberania de Deus, entregava aquele que julga com justiça. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza nessa vida é que nada do que acontece aqui de forma injusta vai passar batido diante do grande juiz. Nada. Por mais que a gente veja atrocidades e coisas horrendas, e a gente fala assim, cara, essa pessoa não vai ser punida. A maioria de vocês sabem, por um bom tempo da minha vida, a gente trabalhou no enfrentamento contra a exploração sexual infantil e adulta, especialmente de mulheres. E uma das coisas mais difíceis de trabalhar nessa área é saber que a chance de um pedófilo ou de um cara que compra sexo é saber que a maioria deles não vai ser preso. E chega a ser quase uma coisa antagônica, você querer fazer algo sabendo que as pessoas não vão ser presas. E você está diante de um pedófilo e você fala assim, cara, por todas as provas que a gente conseguiu, ainda não é o suficiente, essa pessoa não vai ser presa, cara. Essas horas faz muita diferença. Você crê na soberania do Deus justo que julga com juízo e com equidade, com retidão. Esse é um dos maiores encorajamentos para mim nesses anos. Quer saber? A gente vai fazer o nosso melhor, os nossos governantes vão fazer da forma que espero que seja melhor para punir o mal. No final da história, nós entregamos aquele que julga com justiça. Ele sofreu, mas não por causa de nenhum mal. Essa é a diferença. Que ele havia feito ou dito, em ações, em palavras. Ele era imaculado e ainda assim estava exposto ao sofrimento. Espere o mesmo, Clark falou, quando vier, carregue-o no mesmo espírito. Que desafio para a gente. E aqui chega uma das citações do famoso Spurgeon, o qual para mim essa semana me trouxe lágrimas. Ao estar debruçado diante desses versículos e olhar a realidade do nosso Senhor, e eu falar assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E Pedro foi aquele que enfrentou e negou o Senhor, esquentava suas mãos na fogueira enquanto as coisas estavam acontecendo, nosso Senhor estava sofrendo. Olha que incrível, fala assim, em que hora você acha que os sofrimentos do Senhor, do Getsêmani ao Gólgota, seriam gravados mais profundamente na memória de Pedro? Certamente seria aquele espaço de tempo em que ele foi ridicularizado e golpeado no salão do sumo sacerdote. Quando Pedro sentou e aqueceu as mãos no fogo, quando viu seu Senhor abusado e teve medo de admitir que ele era o seu discípulo. E aos poucos ficou tão aterrorizado que com a linguagem profana declarou, não conheço o homem. Enquanto a vida perdurasse, o apóstolo se lembraria da mansidão, do silêncio do seu Senhor sofredor. Uau! Uau! Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Literalmente, os nossos pecados estavam sobre ele. E ele pagou o preço por nós. Nós não temos mais dívida e nenhum de nós fica correndo atrás de dívida paga. Seria estranho para a gente, já está pago. A gente não faz isso com as nossas contas. Peraí, deixa eu ver, eu já paguei essa conta, mas deixa eu ficar preocupado com ela. Caramba. Não. A gente não faz assim, a gente não deve fazer assim. Está pago, Jesus pagou. Pedro usa essa expressão do madeiro, que realmente a cruz era de madeira. Pedro afirma aqui constantemente os cristãos da grande obra de Jesus na cruz, que é
o fundamento da nossa fé cristã, que ele nos mostra a narrativa da redenção, de que o homem caiu, que veio a promessa e que Jesus veio para cumprir aquilo, e ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia e pagou toda a nossa dívida. E olha que interessante que ele fala, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Nós morremos para o nosso pecado, gente. Nós morremos. E se eu estou morto para os meus pecados, Cristo sofreu no meu lugar, eu não tenho nada mais a ver com eles. Nós não precisamos mais visitá-los. E ele lembra aqui de Isaías 53:5, que por suas feridas vocês foram curados. E chegando à nossa parte final aqui, pois vocês, você, eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês, das suas almas. E eu quero concluir com essas perguntas para a gente. Eu gostaria que a gente ponderasse nesse tempo. Diante desses dias de pandemia, diante da nossa vida nos nossos lares, com a nossa família, diante da tensão, poucos de nós estão vivendo dias gloriosos, vamos assim dizer. E glória a Deus para aqueles que estão. Não tem inveja. Que bom. Mas muitos de nós estamos diante de grande desafio. E eu dizer para você que ter 3 filhos num apartamento é algo glorioso, eu estaria mentindo para vocês. É glorioso ser pai de 3 filhos incríveis. Mas essa intensidade, não. Mas isso na verdade nem é sofrimento, comparado com o que as pessoas estão sofrendo. Mas diante das coisas que a gente está vivendo, eu gostaria de só... Como está essa questão da carne e do espírito? Será que nós temos cedido mais à carne do que ao espírito? Como é que está essa luta e essa guerra? Será que as pessoas, quando olham para a nossa vida, elas estão glorificando ao Pai? Será que estamos vivendo de maneira exemplar? E chega a ser repetitivo, gente. A gente ouve essa questão, eu não sei como. Estou estudando filosofia e cosmovisão para tentar entender melhor como algumas coisas dessas funcionam, como a gente conseguiu segregar a nossa vida inteira, integral, e achar que a nossa vida na rede social é diferente. E como assim, só afeta, só a presença, aqui não afeta. Quando nós olhamos as nossas ações, as nossas palavras, as redes sociais, o que seja, estou repetindo isso e vou repetir, porque isso deveria ser parte de um todo. É a nossa vida. Estamos vivendo de maneira exemplar. Será que nós estamos vivendo como ovelhas desgarradas ainda? Será que estamos vivendo como alguém que não tem um pastor? Diante da forma que a gente tem olhado para a vida nesses dias. E eu gostaria de encerrar com as minhas últimas palavras antes da gente cantar mais algumas músicas. Se nós estamos nessa condição, vamos orar, vamos ir diante do Senhor, vamos nos arrepender e saiba que Ele está de braços abertos para nos receber a qualquer momento. Uma das certezas que a gente pode ter é que Ele nos ouve e que Ele responde e que Ele está sempre com o seu ouvido atento à nossa oração, ao nosso clamor, e Ele tem prazer em nos perdoar. Então que a gente possa avaliar nossas vidas diante do Senhor, diante do altar de Deus. E se a gente entender que a gente precisa de um conserto com Deus, que a gente faça esse conserto. Minha oração tem sido, eu já compartilhei isso com vocês, eu espero que a gente possa sair dessa pandemia com os nossos corações mais aquecidos do que antes.
Eu oro para que a gente possa sair dessa pandemia com o nosso relacionamento com Deus crescendo de forma crescente. Eu oro para que a gente possa sair dessa pandemia com os nossos relacionamentos no lugar correto. Que a nossa vida com Deus possa estar no lugar correto. Seria muito trágico para a gente, diante de todas essas perdas e dificuldades, e ainda chegarmos lá na frente e olharmos para trás e as nossas vidas tendo se piorado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que o Espírito Santo nos ajude a se arrepender das coisas que a gente precisa se arrepender. E que nos anime diante das coisas que a gente precisa estar animado. Que nos dê entusiasmo e paixão e inspiração para viver essa vida de missão. E que se tem alguém por acaso que está ouvindo isso aqui e vai ouvir, e você está ouvindo essas coisas, e você está se deparando com isso, e fala assim, eu estou vivendo essa vida errada. Eu estou tomando decisões que são erradas, que estão me prejudicando e estão prejudicando outras pessoas. Eu quero falar para você que você pode ter um bom pastor. Você não precisa ser como uma ovelha desgarrada por aí. Você pode ser encontrada, achada e resgatada. E esse sacrifício que Jesus morreu, que Ele padeceu, que Ele sofreu, que Ele foi pendurado na cruz, que Ele morreu e ressuscitou, Ele fez disponível, Ele fez possível você se encontrar com o Criador dos céus e da terra e ser aceito como filho amado e como filha amada. Então é como se Deus estivesse hoje batendo na porta mais uma vez. E eu oro para que, se você está ouvindo e você não tem essa convicção de que você está no lugar certo como filho de Deus, que aceitou o sacrifício de Jesus, eu oro para que você tome uma decisão hoje e que sua vida seja transformada para a glória de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai. Obrigado que nós vemos, Senhor, a narrativa, Senhor, a história, Senhor, de um povo que viveu, Senhor, no passado, o qual muitas coisas nós podemos nos relacionar, embora não estamos lá e não sabemos como foi. O que nós sabemos é que as Escrituras estão nos falando, Senhor. Mas só oro, Senhor, para que o Senhor ministre ao nosso coração nesse momento, Pai. Oro para que o Senhor ministre lá no profundo do nosso ser, coisa que só o Senhor pode ministrar. Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. E obrigado porque Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque se nós temos sede, Senhor, Tu és a água da vida qual nós podemos beber, Senhor, e a nossa sede vai ser saciada, Senhor. Obrigado porque se nós temos fome, Senhor, Tu és o pão da vida, Senhor, que nos alimenta, Senhor, que nos nutre de tudo que nós precisamos, Senhor. Se nós precisamos de carinho, Senhor, de amor, Senhor, Tu és o bom Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, que todas as áreas da nossa vida são cobertas em Ti, Senhor. Não há um lugar que nós podemos ir, Senhor, que o Senhor não vai estar, Senhor. E obrigado por isso, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua grande bondade, Senhor, direcionada aos miseráveis e aflitos como nós, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que nos resgatou, nos conquistou e nós estamos aqui, Senhor. Recebe-nos, Senhor. Recebe o nosso coração, a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. E ministra, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém.